Olá! O assunto desta aula vai chamar muito a sua atenção. Nós vamos trabalhar princípios do direito administrativo. Por quê, professor? Porque é um assunto importante para concurso público, mas para entender o próprio direito. O direito é formado de princípios. Nós temos muitos princípios no direito, mas qual, ou melhor, quais nós vamos estudar? Os princípios do direito administrativo. O que são princípios, professor? Utilizando aqui o professor Miguel Reale, ele diz o seguinte: são vetores, são nortes que sustentam o ordenamento jurídico brasileiro. Qual é o primeiro princípio que nós vamos trabalhar? Aqui, ó, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esse princípio deixa bem claro que a relação jurídica é de desigualdade. Em uma relação jurídica entre a administração pública, agindo na qualidade de administração pública, e o particular, a relação jurídica é de desigualdade. Por quê? Porque a administração representa o interesse público, o interesse coletivo. Logo, o próprio nome do princípio explica o seu conteúdo, quando se afirma supremacia do interesse público sobre o privado. Vamos para o próximo? Presunção de legitimidade. Aqui, neste princípio, nós temos o seguinte fato: o que tiver na legislação é o que é correto, legítimo, justo, honesto para os cumpridores da lei, para aqueles que estão administrando o Estado. Presunção de legitimidade significa que, até que se prove o contrário, é legítimo o ato administrativo. É legítimo o que foi feito por meio de um agente público. Logo, é até que se prove a verdade. Daí o nome presunção de legitimidade. É a prisão à lei. É a forma que a administração tem de deixar claro que o que o agente público fez, o que a autoridade fez, é legítimo, até que se prove o contrário. Próximo princípio, presunção de veracidade. Nesse princípio, a presunção de veracidade, nós copiamos a ideia da presunção de legitimidade com algumas diferenças. Aqui, até que se prove o contrário, o que o agente público fez é verdade. O que a autoridade fez é verdade. Professor, qual é a diferença entre presunção de legitimidade e presunção de veracidade? A presunção de legitimidade trata sobre a lei. É correto estar na lei até que se prove o contrário. A veracidade é o fato. O fato é verdadeiro até que se prove o contrário. Mais um princípio. Temos aqui a isonomia. O princípio da isonomia, que muito é trabalhado em direito constitucional e outros ramos do direito público e direito privado também. Aqui, a isonomia fica bem claro quando nós afirmamos: devemos tratar de forma igual os iguais e desigual os desiguais, na proporção de suas desigualdades. Este é o princípio da isonomia. Mais um princípio é o princípio da legalidade. Princípio este que nós trabalhamos desde a nossa primeira aula, quando eu conceituei direito administrativo. Quando eu, em outras aulas, falei de fontes do direito administrativo, a fonte primária, você deve lembrar, a lei. A legalidade nada mais é, por meio do ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Melo, fruto da submissão do Estado à lei. Todos nós, inclusive o próprio Estado, está submisso à lei. A lei é a fonte primária. A legalidade é a fonte mais importante, é o princípio mais importante. Mais um princípio, temos aqui a impessoalidade. A impessoalidade, muitas vezes, também é chamado de finalidade. O que é finalidade? É o interesse público. Qual é a finalidade da administração pública? O interesse público. Então, impessoalidade deve te lembrar a finalidade. A impessoalidade é tratar sem diferenças. Por quê? Porque todos são iguais. Agora, tratar sem diferenças, os iguais.
Porque se são desiguais, aí eu aplico na impessoalidade a isonomia, que é tratar de forma diferente os diferentes na proporção de suas diferenças. Mais um princípio. Olha que interessante este aqui. A moralidade. Aqui eu chamo a atenção. Qual moralidade, professor? A moralidade jurídica e não a moral social. Esse princípio, chamado moralidade, ele deve ser entendido como moralidade jurídica, não a moral comum, também chamada social. A administração não se preocupa com a moral social. A administração não se preocupa com a moral comum. A sua preocupação é a moralidade jurídica. É a moral jurídica. Mas qual a diferença entre uma moral jurídica e uma moral social? A moral social é a comum, é aquela que a sociedade não permite, mas não é crime. Já a moral jurídica, você está cometendo uma infração. Você está cometendo um delito. Você está cometendo um ilícito, um crime, uma contravenção. Então isso é moralidade. Ou melhor, imoralidade, né? Porque você praticou tudo isso. É um princípio importante. Mais um princípio. Temos aqui o princípio da publicidade. Neste princípio, é bom ressaltar de imediato que ele não é absoluto. Todos nós pensamos no primeiro momento, a publicidade é uma obrigação. É verdade, mas obrigação como regra. Existem exceções. Mas o que é publicidade, professor? O princípio da publicidade foi trazido ao ordenamento jurídico brasileiro para dar transparência aos atos da administração. Todos os atos da administração. Esse princípio chamado publicidade é iuris tantum, que significa relativo. Ele não é um princípio iuris et de iure, que significa absoluto. Por que ele não é um princípio absoluto? Porque a própria Constituição Federal permite, em algumas situações, atos sigilosos, processos sigilosos, atitudes sigilosas. Então nós temos aí a publicidade, que é para dar transparência aos atos da administração, e não é um princípio absoluto. Vamos para mais um princípio. Olha aqui esse princípio. Eficiência. Este princípio foi o último a ser inserido no ordenamento jurídico brasileiro de forma expressa. Nós não tínhamos ele até 1998. A Constituição Federal, em 88, não falou de forma expressa do princípio da eficiência. Foi necessário o poder constituinte derivado reformador, que eu resumo em emenda constitucional. Uma emenda constitucional, anote qual foi, e estude um pouco mais essa emenda. A emenda constitucional 19 de 98. A emenda constitucional 19 de 98 é o poder constituinte derivado reformador, que inseriu no ordenamento jurídico brasileiro de forma expressa o princípio da eficiência, que nada mais é, por meio de explicações do professor Eli Lopes Meirelles, do que a busca do rendimento funcional, a busca da perfeição e da presteza no serviço público. Temos aqui também a finalidade, o princípio da finalidade, que você já sabe qual é. A finalidade do direito administrativo é o interesse público. Além da finalidade, temos aqui a ampla defesa, que não pode ser confundida com o próximo princípio, que eu vou me antecipar, que é esse aqui, ó, o contraditório. O princípio do contraditório não pode ser confundido com o princípio da ampla defesa. O princípio da ampla defesa é o direito que o acusado, o réu, tem de ter acesso às informações, de ter acesso ao que ele está sendo acusado. Diferente do contraditório. O contraditório é o direito de negar aquilo que estão falando de você. Então, ampla defesa é ter acesso às informações. Contraditório é o direito de negar. Vamos fechar esta aula de princípios, mas nós vamos continuar na próxima aula. A próxima aula vamos ainda falar de princípios. Mas esta aqui, vamos fechar com motivação. O ato administrativo precisa ser motivado. É um princípio.
é o princípio da motivação. Nós precisamos motivar o que nós estamos fazendo. Por que a licitação vai ser dispensada? Qual é o motivo? Por que a licitação vai ser dispensável? Qual é o motivo? Por que a licitação se inclui em inexigibilidade? Qual é o motivo? Aqui eu estou utilizando a Lei 8.666 de 93, que é a lei que trata de licitações e contratos, que é um outro módulo, para você entender que é necessário se aplicar a motivação. Ok? Vamos continuar esse assunto na próxima aula. Eu te espero lá.